Paz do Senhor, irmãos. Quem está feliz, diga amém. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. O pastor Cláudio pediu para dar uma saudação aqui. Muito bom estarmos na casa do Senhor como igreja. E a igreja é de Jesus, amém, irmãos? Então, onde a igreja dele está, então, ele está presente. Então, ele está aqui nesse lugar. Quantos creem nisso? Glória a Deus. Hebreus 12, que diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se portar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Glória a Deus, irmãos. Esse texto que o autor aos Hebreus escreve, provavelmente foi o apóstolo Paulo que escreveu esse livro. A Bíblia, a gente não tem como dizer com certeza, mas provavelmente foi ele que escreveu. O capítulo 12 é um capítulo de continuação do capítulo 11, porque Paulo, ele quer explicar aqui para os hebreus, ele quer, essa carta ela foi escrita para uma igreja totalmente judaizante, e esse povo que vivia nessa época onde Paulo escreveu essa carta, era um povo que acreditava que o formato do Velho Testamento, o tabernáculo de Moisés, deveria continuar. Então o livro de Hebreus é um livro onde Paulo explica o sentido do tabernáculo de Moisés. O apóstolo aqui, eu estou falando do apóstolo Paulo, mas porque eu acredito, mas o autor aos Hebreus, ele quer orientar essa igreja que não é mais preciso ter um tabernáculo, não é mais preciso ter sacrifícios, né? Você sabe que no tabernáculo de Moisés, era um tabernáculo que tinha 3 divisões: átros, santo lugar e santíssimo lugar. E tudo que se tinha no tabernáculo de Moisés, tudo se cumpriu em Jesus. Hoje o tabernáculo é Cristo. Hoje, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós falamos para Deus, para perdoar os nossos pecados, nós vamos até Jesus. Jesus nos purifica de todo pecado, amém, irmãos? Mas no tabernáculo de Moisés, era necessário uma vez por ano matar um cordeiro, para que o pecado de todo o povo fosse perdoado. Se cumpriu em Jesus. Jesus derramou o sangue dele na cruz do Calvário, por amor de todos nós, trazendo perdão completo de todos os nossos pecados. Então Paulo, o autor em Hebreus, ele quer explicar isso para os hebreus daquela época. Ora, não é necessário mais tabernáculo. É muito importante, quando você for estudar o livro de Hebreus, você estudar junto com Levítico, porque Levítico, do Antigo Testamento, terceiro livro do Antigo Testamento, ele é um livro que explica totalmente todas as fases do tabernáculo, o que se tinha em cada repartição do tabernáculo. E aqui o autor aos Hebreus está tentando explicar isso. E nessa parte do capítulo 11, capítulo 12, ele explica, irmãos, e como nós precisamos aprender com isso também, que o que move a vida de um cristão é a fé. O que move a nossa vida, em todas as fases da nossa vida, tem a ver o quanto nós não titubeamos na nossa fé. Paulo aqui, quando ele fala, desculpe ficar falando Paulo, irmãos, tá bom? Mas não tem jeito, na minha cabeça está Paulo. Paulo aqui, ele começa falando: portanto também nós, visto que temos a rodear de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós. Essa palavra aqui, testemunhas, irmãos, muitas vezes eu já falei
que nós estamos rodeados de muitas pessoas que olham para nós, irmão Cláudio, né? Muitas pessoas estão vigiando, estão olhando para o nosso testemunho, estão olhando para a nossa maneira de agir, de andar, de falar. Isso é uma verdade. De fato, nós como cristãos, nós temos que entender aonde nós formos, nós temos que ser luz. Há pessoas que estão nos vendo, nos olhando, reparando e até vigiando mesmo. Mas aqui o autor não está querendo dizer sobre isso, irmãos. Aqui o autor, quando ele fala a palavra testemunhas aqui, que no original, no grego, significa mártir, ele está falando dos heróis da fé do capítulo 11. Capítulo 11, irmãos, se você já leu, acredito que você já leu esse texto que fala sobre a fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Paulo está explicando, olha só, os antigos, aqueles homens do passado, profetas, reis, patriarcas, todos eles andaram pela fé. Abraão andou pela fé, os profetas andaram pela fé, Davi andou pela fé. Então nós que estamos rodeados dessa grande nuvem de testemunhas, de homens que pagaram preço, de homens que sofreram, de homens que foram cerrados ao meio, de homens que perderam as suas cabeças, de homens que foram enforcados, mutilados, totalmente mutilados. Olha, nós estamos rodeados dessas testemunhas. Não vamos nos embaraçar com as coisas do mundo, não vamos nos perder diante das dificuldades, não vamos titubear, porque esses homens pagaram preço pela fé. Pela fé, eles venceram pela fé. Meu querido e minha querida, se você está aqui nesta noite, eu não sei qual o problema que você está passando, eu não sei que luta você está passando, mas vou te falar, Deus vai renovar a tua fé nesta noite. Deus vai renovar a tua fé nesta noite. Interessante uma coisa, que heróis da fé do capítulo 11 aos Hebreus não eram perfeitos. Se você for olhar, Davi, aqui ele fala de Davi. Davi, você conhece a história de Davi, homem que pecou, homem que adulterou e mandou matar o marido. Ainda mandou matar o marido da mulher. Olha só que mente, irmãos, terrível foi a mente de Davi. Sabe, irmãos, se você for olhar a história de cada um aqui, não foram homens perfeitos, assim como nós não somos perfeitos, assim como você não é perfeito. Tudo que nós precisamos, irmãos, é que Deus nesta noite renove a nossa fé, aumente a nossa fé. Oh, meu querido, Deus está contigo. Deus está contigo, meu irmão. Deus está contigo, minha irmã. Assim como Ele teve com essas pessoas do passado. Tem uma parte aqui que eu quero ler com vocês, que diz assim, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoite. Sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades. Foram afligidos e maltratados. E ele completa aqui: o mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos. Isso é o capítulo 11. É o capítulo 11. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Que promessa é essa? O autor está tentando explicar aqui para os hebreus o seguinte: que a promessa que eles receberam lá no passado, que um dia viria o Redentor, o Salvador, que ia salvar o povo, era Jesus. Esses homens passaram por todos os problemas, todas as dificuldades, todas as torturas, crendo, esperando o Rei dos Reis, esperando aquele que ia salvar Israel dos seus inimigos. E eles não viram Jesus. Eles não viram Jesus. Sabe aqui, isso que os hebreus estão explicando. Por que eles então, irmãos, não se afastaram do Senhor?
Não, porque, irmãos, Jeremias, irmãos, ele foi um profeta que ele foi colocado numa cisterna, onde as pessoas defecavam, e onde eles defecavam, os excrementos caíam em cima dele. Ele ficou preso. Como que esses homens que foram torturados, eles não desistiram, não se afastaram, não se corromperam, não se envolveram com as coisas do mundo? Por causa da fé. Fé na promessa. Fé na promessa que é Cristo. Diga assim: eu creio na promessa. Meu irmão, o nosso mundo não está aqui. O autor fala aqui no versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus. Jesus é o autor. Meu irmão, Jesus, aqui no original, a palavra autor significa fonte. Ele é a fonte da fé. Eu declaro no nome de Jesus que essa fonte vai jorrar na tua vida nesta noite. Está jorrando, aumentando. Ele está contigo e Ele vai fazer você vencer todas as coisas. Ele vai fazer você vencer. A palavra consumador da fé significa plenitude. Plenitude, aquele que completa. Ele que completa. Jesus vai completar aquilo que está faltando na tua vida. Fica de pé nesta noite, meu irmão. Só um pouquinho, pastor Cláudio. Fica em pé nesse momento. Levante as suas mãos para os céus. Diga para Ele: Senhor, renova minha fé nesta noite. Fala para Ele. Comece a orar agora, você e Deus nesse momento. Porque o autor e consumador, o autor que é a fonte, o consumador que é aquele que completa, está aqui nesta noite. E Ele vai fazer aquilo que é preciso fazer na sua vida. Tenha fé. Tenha fé. Fé é aquilo que não duvida. Você não duvida em nenhum momento. Isso não quer dizer que você é perfeito. Isso não quer dizer que você é perfeita, minha irmã. Isso quer dizer que você nunca vai deixar de acreditar na promessa, naquele que pode todas as coisas. Quantos creem nisso? Dê glória a Deus, dê aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, diga isso: tu me dás a chance um pouco mais. As montanhas e vales, desertos que atravesso, para perto de ti, maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, diga isso com fé, meu irmão. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai fazer na sua vida, meu querido, minha querida. Rompendo em fé, minha vida se revestirá. Oh, aleluia! Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer. Oh, Deus está contigo, meu irmão. O autor e consumador, a fonte e aquele que completa está aqui nessa noite. Cada vez que a minha fé é provada, oh, aleluia, tu me dás a chance, Senhor. Aleluia. Deus te renova nessa noite, meu querido e minha querida. Desertos e mares. Se o vocal quiser me ajudar, pode subir aqui, por favor. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. Não vai impedir de você caminhar no nome de Jesus. Eu declaro isso. De ti não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Declare isso. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder.
rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou, em nome de Jesus, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Vou lutar e vou plantar e colher. Diga, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia, 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 rompendo em fé. Oh, Espírito Santo, renova cada um aqui agora. Oh, Espírito Santo, Tu conhece cada coração, cada mente. Tu conhece o mais profundo. Espírito Santo, renova a fé. Senhor Jesus, Tu és o nosso autor. Tu és a nossa fonte. Tu és o consumador da fé. Tu és aquele que completa todas as coisas. Completa nessa noite, Pai. No nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe a todos, irmãos. Amém.